como eu dizia, alguém pode dizer, mas o pastor ele segue condenando, ele segue apontando o dedo. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Mas percebam, esse mesmo que disse, não julgueis para que não sejais julgados, aqui em João, no capítulo 12, veja o que ele diz a respeito do julgamento aqui, ó. João capítulo 12, versículo 47 e 48. João 12, versículo 47 e 48. Ele diz assim, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, naquele momento, Jesus ele tinha vindo com um único objetivo, que era salvar os seus eleitos dos seus pecados. Só que ele diz, aquele que rejeita a minha palavra, saiba que a minha própria palavra vai te julgar. Quem está julgando não é o pastor, não é o Senhor Jesus Cristo, é a própria Escritura que julga. E diz que se você não se arrepender, e que diz que se você não olhar para o seu próprio pecado, se você não olhar para si mesmo, se você não perceber o quão pecador e depravado você é, a única coisa que resta para você é condenação. E como dito, João ele descreve a punição aí dos adoradores da besta e de sua imagem. Deus executa uma sentença legítima, onde não há espaço aí para que ninguém veja nenhuma ponta de injustiça, pois eles semearam perseguição contra o povo santo, contra a igreja, derramaram o sangue dos profetas, derramaram o sangue dos pregadores do Evangelho, e agora o Senhor lhes dá sangue para beber, para que eles bebam, é o que eles merecem, depois de tanto mal praticado. Isso inclui os falsos profetas e também os líderes de seitas, inclui também lobos em pele de cordeiro, esses sanguessugas que estão aí atualmente na televisão, que vivem pedindo dinheiro, malditos e biltres que vivem roubando a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, homens malditos que vivem semeando heresias destruidoras. Saiba que tudo isso que está descrito aqui no livro das Revelações é para você, que diariamente tem ido para as mídias sociais para pedir dinheiro em nome da fé, você que vive aí surrupiando a casa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que tem transformado a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo num covil de ladrões, num covil de biltres, homens obscenos, homens que estão afundados no pecado, homens que não têm nenhum tipo de equilíbrio para estar orientando na casa de Deus e estão aí na casa de Deus. E quando eu digo casa de Deus, eu falo em relação ao povo, porque a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo é maior do que placas. E desta forma, eu entendo que esses homens estão surrupiando a casa de Deus. Então, eles merecem, depois de tanto mal praticado, e como eu disse, isso inclui a falsos profetas e também líderes de seitas, sanguessugas, lobos vorazes aí e gulosos que vivem comendo a carne das ovelhas, chupando seus ossos, como dizia o irmão Paulo Júnior, e também arrancando a sua pele para viver dela. São lobos em pele de cordeiro que desviaram as almas da verdade com o seu falso ensino. E eles continuam aí. E com o seu falso ensino, eles levaram pessoas para o inferno. Eles ainda levam pessoas para o inferno e ainda levarão no futuro. Porque nós continuaremos com esse embate até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se por um lado há verdadeiros pregadores do Evangelho, saiba que por outro tem falsos pregadores, tem homens ricos que vivem com seu ensino infernal, levando as pessoas para o inferno. E por que eu digo que o seu ensino é infernal? Homens que pregam a maldita teologia da prosperidade, teologia que saiu da mente de Satanás. E eu posso dizer para vocês, como dizia também o irmão César Cavalcante, quando comentava a respeito de Mateus capítulo 4, ele dizia o seguinte, que a teologia da prosperidade saiu da mente de Satanás. Percebam, meus irmãos, que quando Satanás confronta o Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte:
Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é o Filho de Deus, por que tu está com fome? Se você é o Filho de Deus, por que você está passando necessidade? E uma coisa eu posso dizer para vocês, essa teologia de que o Filho de Deus, ele não passa dificuldade, saiu da mente do diabo. E por isso que eles têm desviado as pessoas da palavra de Deus, eles são sanguessugas. Portanto, esse texto nos revela que há uma lógica, meus irmãos, por trás de todos esses juízos que Deus estará derramando sobre este povo. Há uma lógica por trás de tais castigos, e que em Deus não há injustiça.